Saudações e bem-vindo. Hoje queremos falar da situação hidrológica do país e para isso convidamos o Dr. Agostinho Vilanculos, ele que chefia o Departamento de Gestão de Recursos, ou seja, de Bacias Hidrográficas, na Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Dr. Vilanculos, é bem-vindo à Família Unida Mais. Muito obrigado e é um prazer estar aqui mais uma vez para falarmos um pouco daquilo que é a situação hidrológica nacional e agradecemos o convite em nome do Ministério das Obras Públicas e Recursos Hídricos, assim como da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Dr. Vilanculos, o país, pela sua configuração geográfica, passa dois grandes momentos durante o ano. A época de excessos de chuva, quer chuva interna, quer chuva dos países vizinhos, onde nasce grande parte dos rios que atravessam o território moçambicano em direção ao mar. Por outro lado, temos um longo período marcado pela seca. Olhando para estes dois grandes fatores, como é que se apresenta a situação hidrológica do país? Muito obrigado pela questão que me coloca, e isso é uma verdade, e Moçambique é assim, pela natureza, e nós temos que habituar a conviver com essas extremidades. Não temos chás, temos seca. E indo concretamente para a questão que me coloca, e dizer que neste momento a situação hidrológica nacional é estável, podemos considerar estável para este período, porque estamos quase no final do período de estiagem. Nós sabemos todos que na região austral, assim como em Moçambique, caracterizado por clima tropical úmido e seco, e temos 6 meses chuvosos e também temos 6 meses de estiagem. E, na verdade, acho que os 6 meses de chuva acabam sendo 4 e os 8 meses acabam sendo de estiagem. E na região sul, onde temos as principais bacias Maputo, Tumbilus, Incomate, Lipompo e Save, neste momento estamos com níveis muito abaixo daquilo que são as expectativas, estamos numa situação de facto de estiagem, estamos com aquilo que são os escoamentos negativos em termos de anomalia, se nós formos comparar com aquilo que é a média. Porque normalmente para avaliarmos a tendência da seca hidrológica, porque existem várias variantes de seca. Existe a seca meteorológica, agrícola, e nesta componente da hidrologia nós olhamos aquilo que é o padrão dos escoamentos em função da média. Nós, neste momento, estamos com anomalias negativas, cerca de 20% negativos, não de que estamos abaixo em cerca de 20%. E estamos também caracterizados por solos, neste momento, que estão secos. Está a chover, mas a quantidade de chuva que está neste momento a cair não contribui para aquilo que são os escoamentos, para uma normalização daquilo que são os escoamentos ao nível da... Esses escoamentos negativos podem conduzir à escassez de água, por exemplo, em regiões como a cidade de Maputo, a cidade também da Matola e a região de Buã. Assumindo que já estamos praticamente na nova época chuvosa, outubro de cada ano a abril, março do outro ano. Neste momento, acho que não, porque as previsões são animadores. Nós não podemos considerar que ainda estamos nessa situação. Só se essa situação prevalecer até dezembro, podemos voltar a reavaliar e vermos qual é o comportamento real. Mas neste momento não podemos alarmar. Por quê? Porque para termos uma seca hidrológica, pela definição, primeiro é olhar para aquilo que são os níveis em termos de escoamento, depois também olhar para aquilo que são as nossas reservas em termos de armazenamento. Só depois de esgotar os armazenamentos, que pode ser nas albufeiras, para usando o recurso hídrico superficial, estamos a falar neste caso de rios, lagos, e depois também é preciso olhar para aquilo que é a componente de água subterrânea. E neste momento nós não estamos nessa situação. Pequenos bombos, estamos com um nível de armazenamento, se calhar, que podemos considerar que não é o ideal para este momento, porque sempre no início da época chuvosa devíamos estar mais ou menos, pelo menos a 60%. E neste momento estamos com um nível de armazenamento de cerca de 23% de nível de armazenamento. Não é muito mau, não é gritante, e isso já nos satisfaz, dá uma tendência, quando fazemos aquilo que é a projeção, é uma tendência relativamente boa, porque estamos à espera, como dizia, de uma época também boa. Então, 23% de nível de armazenamento significa que temos qualquer coisa como 100 milhões de metros cúbicos armazenados. 100 milhões de metros cúbicos armazenados é a quantidade suficiente de água para abastecer a cidade de Maputo a 100%, assim como as outras demandas, no regime de distribuição, pelo menos para um ano de garantia. Se nós estamos em setembro aqui, não acontece nada, nós podemos ter a capacidade de continuar a abastecer a cidade de Maputo, Matola, assim como a Vila do Buã, e damos as restrições que estamos a dar, cerca de 30% para a agricultura, pelo menos num período de um ano. Isso é muito bom, porque temos uma margem de erro aqui e nós estamos a prever que vamos ter uma época boa,
podemos incrementar o nosso nível de armazenamento. Então a situação ainda não é alarmante, não podemos alarmar, mas é preciso estar atento, porque caso as previsões hidrometeorológicas não se concretizar, podemos estar. Mas é uma situação que nós estamos a monitorar. Normalmente nós fizemos avaliação regular. Outubro, novembro e dezembro, depois fazemos uma avaliação. O que é que nós temos armazenado, como é que foi o comportamento da precipitação e como é que os rios reagiram. A precipitação é importante, mas não é o único fator que contribui. O que a previsão já feita nos sugere para os próximos 3 meses? Até o Até final do ano? Até o final do ano, para a região sul, que é esta que ainda estamos a caracterizar neste momento, mostra que nós esperamos, em termos daquilo que é previsão climática, chuvas normais com tendência para acima do normal. E dentro daquilo que foram as previsões hidrológicas, porque pronto, nós temos a componente de chuva, mas depois usamos outros fatores, que é a questão do armazenamento nos países vizinhos. Porque a questão do armazenamento nos países vizinhos é extremamente importante, porque pode começar a chover. E se o nível de armazenamento nos países vizinhos for muito baixo, os primeiros escoamentos poderem encher as albufeiras já montantes. E isso não é muito mau, não é uma questão, se calhar, de egoísmo ou não, podemos considerar assim, mas normalmente a operação das albufeiras tem essas regras para preservar os grandes empreendimentos. Então, estamos à espera de uma solução boa, então achamos que vamos começar a fazer enchimento das nossas albufeiras a partir do mês de novembro. Chegamos em dezembro numa situação, se calhar, muito boa. Se a chuva se concretizar, é que nós estamos à espera. Então, é uma situação que nós achamos que vai ser boa, é promissora em termos de previsão. Agora, esperemos para ver, vamos continuar a monitorar e a tomar todas as devidas precauções. E não só, que estamos a falar do bacia do Umbiluzo, que é uma bacia internacional, nós temos que estar sempre a dialogar com os nossos vizinhos, que é Eswatini, e nós temos uma excelente relação, estamos dentro daquilo que é o cumprimento do acordo que nós temos, que é o acordo de 1976, que diz que qualquer escoamento que passa do território Swaz, 40% desse escoamento tem que deixar vir atravessar a fronteira para o território nacional. E isto está sendo feito e estamos a negociar e pensamos que estamos num bom caminho. Mas este acordo não estará, portanto, desfasado no tempo? O 76 já passa muito tempo e os contextos mudaram bastante. Essa é a nossa preocupação também, mas nós, dentro daquilo que é a parceria, nós conseguimos um financiamento com os Países Baixos, cerca de mais ou menos $500 mil para poder fazer a revisão do acordo do Umbiluzo. Primeiro, antes de fazer a revisão do acordo do Umbiluzo, que é de 1966, nós reconhecemos que as mudanças climáticas é uma realidade. O próprio regime hidrológico da bacia mudou. Aquilo que eram os escoamentos que nos esperávamos no passado, não são os mesmos escoamentos que estamos a verificar hoje por causa das mudanças climáticas. Então, o acordo já está ultrapassado, sim, e também havia subjetividade, mas pronto, a vida é dinâmica, os sistemas são dinâmicos. 40% de que caudal. Então, muitas das vezes, é preciso definir o acordo em função do número. Mas para tal, primeiro temos que atualizar os estudos, nós temos esse financiamento, já elaboramos termos de referências, como eu estava a dizer, agora estamos em contato com os nossos parceiros da Suazilândia e lançamos um concurso para contratar uma consultoria que vai primeiro fazer a análise de que quantidade de água nós temos no Umbiluzo. Esse é o primeiro ponto que é preciso ser feito. Depois de ver a quantidade de água, quais são as nossas utilizações. A Suazilândia é muito conhecida, a economia da Suácia é basicamente açúcar, plantio. Eles têm vastas áreas, cerca de 44 mil hectares irrigáveis. Eles precisam também de água para poder alavancar aquilo que é a sua economia. E depois disso temos que ver as nossas utilizações também, a jusante. E traçamos um modelo de alocação. Como é que nós vamos fazer a alocação? Tanto no tempo de estiagem, assim como no tempo também chuvoso. 30% da água que destina à agricultura, pelo menos a nível da região sul do país, sobretudo em Maputo, é muito pouco, tendo em conta que a agricultura é definida na Constituição como sendo a prioridade absoluta do país. Não há como mudar isto, ou seja, por que apenas 30%? Nós reconhecemos isso, mas a lei de água... Estamos a falar de uma região com grande potencial, precisa de muita água. Sim, nós reconhecemos isso e também tem sido o nosso debate com os próprios farmeiros, com os agricultores, porque nós temos um comitê de bacia onde nós traçamos as estratégias. Depois acho que vamos chegar mais tarde lá para ver como é que nós fazemos a gestão Mas a lei de água é clara, diz que em caso de escassez a primeira prioridade é o consumo humano, a vida para o consumo humano, a água para o consumo humano. Pior neste contexto da pandemia que nós temos do Covid-19,
A água é extremamente importante para a higiene pessoal. A água é vida, a água é saúde. É preciso preservar a vida humana, em primeiro lugar. É por isso que nós colocamos a agricultura, damos alguma percentagem para que a agricultura também. Porque o homem também, quando está saudável, também precisa de alimento. Então, água, comida, energia, naquilo que é nexo, é a nossa nova abordagem em termos de gestão de recursos hídricos. Reconhecemos que é pouco, mas é aquilo que que neste momento é possível. Porque a agricultura também é o grande consumidor de água. 80% da água que é produzida é consumida para a agricultura. Primeiro por causa que é eficiência de rega. As tecnologias de rega que muitas vezes são utilizadas e não são eficientes. Rega por gravidade, o que chamam em inglês de flood irrigation, consiste em deitar a água, depois ela vai andando por gravidade, que costuma ser um dos métodos mais fáceis de fazer, mas é muito dispendioso. E nós, dizemos aos agricultores, é preciso sofisticar. Tem que saltar destes métodos de rega e passar para a irrigação, por exemplo, gota a gota. A irrigação por gota a gota é eficiente, poupa mais ou menos cerca de 80% de eficiência, isso é muito bom. Enquanto, por exemplo, flood irrigation, ou a irrigação por gravidade, só tem uma eficiência de 60%, senão 40% da água é perdida. Então, nós estamos a trabalhar no sentido de educar a própria agricultura primeiro, que a água é escassa, é um recurso fugitivo e é vital para a vida humana. É preciso fazer um equilíbrio. Os 30% está-se a produzir no Biluso com 30%. Os agricultores já cataram, melhoraram muito aquilo que é a tecnologia de rega e estamos a fazer o trabalho. Como é que o crescimento exponencial da população que se assiste se reflete na gestão da pouca água, sobretudo a nível da região que ainda estamos a ver, estamos a falar da região sul, em particular a cidade de Maputo e a periferia? Este é outro assunto. Pequenos Bombos, quando foi desenhado na altura, era para um determinado número de população. E a população foi crescendo e o ritmo de desenvolvimento das infraestruturas hidráulicas não acompanhou aquilo que é o ritmo de crescimento da população. Eu normalmente costumo criticar, mas por que a população moçambicana cresce de forma muito exponencial? Para a população africana e moçambicana em particular, ter um maior número de filhos representa uma grande riqueza. Devia, mas estamos a falar de uma sociedade primitiva, mas nós temos que mudar o paradigma. Temos que ter os índices de desenvolvimento, quando se fala de índice de desenvolvimento humano, significa a qualidade de vida para as pessoas. Para você ter qualidade de vida, ter uma melhor educação, ter uma melhor saúde, é preciso controlar a natalidade. E isso está muito bem. E os meus colegas de estatística, eu acho que conhecem melhor esta matéria, conhecem muito bem as teorias de Matos, não sei o que está a falhar, mas eu acho que eu pessoalmente fico admirado da forma como a população moçambicana cresce. Alguma coisa está a falhar, se calhar está a falhar nas políticas da própria natalidade. Alguma coisa tem que ser feita. Existe o planeamento familiar, sim, está sendo feito, mas será que é eficiente? Então é preciso criticar um pouco mais. Não podemos crescer nesses ritmos, é preciso conservar, criar qualidade. Se não se cria qualidade no homem, também não há desenvolvimento. E como é que esse crescimento se reflete na gestão da água? É lógico, há maior demanda. E quando há maior demanda para o abastecimento de água e as infraestruturas, como nós estamos, o país tem problemas econômicos que tem, o ritmo de crescimento em termos de desenvolvimento de infraestruturas, repara que depois da independência, Moçambique só conseguiu construir 3 infraestruturas de relevo. Estamos a falar de Pequenos Lubombo, Curumana e Chipembe. Se não tivesse sido feito isso, não estou a imaginar o que esse país teria sido. Temos problemas econômicos. É preciso continuar a... É certo que era previsto que a população pudesse crescer, mas os ritmos pelos quais, muitas das vezes, nos surpreendem as estatísticas. Se nós formos a ver, o último censo previa cerca de 24 milhões mas saltou para 29. Se calhar somos 30 milhões. E se calhar neste momento já estamos nos 40 milhões. Então isso não é muito saudável para aquilo que são os projetos do Estado. Eles concorrem para falhar. Por quê? Porque a proporcionalidade. Se calhar é muito mais fácil fazer filho do que construir uma barragem. O tempo do processo, acho que o processo de gestação são cerca de 9, 12 meses. É possível fazer mais um ciclo para a construção de uma barragem. Pode levar 10, 15, 20 anos, 5 anos, depende, porque é preciso preparar os projetos. Primeiro é preciso preparar os projetos. Antes de preparar o projeto, é preciso saber aonde construir, que condições nós temos. E esses projetos são extremamente caros. Temos questões ambientais também que concorrem. As questões ambientais hoje em dia têm muito mais força que podem viabilizar ou não ambientes sociais para o projeto. O que não acontecia na outra hora, por exemplo, os projetos que eu me referia, Curumana, Pequenos Lubombo, até HCB, que é a hora base, foi construída sem muitas exigências do que como hoje, por exemplo, as coisas vão acontecer. E depois calha numa situação que o país também tem problemas econômicos que tem.
é preciso investir nas infraestruturas e muitas das vezes, aqui talvez aproveitar e chamar a atenção, nós tentamos chamar o privado, das parcerias público-privado. Água é negócio. Água tem dualidade. É um bem social, mas também um bem econômico. É um negócio, é seguro. Pode dizer que não, o retorno é baixo, mas é seguro, é longo termo, é um negócio de longo termo. Igual como a agricultura, investir na agricultura não pensa que vai ter retorno no dia seguinte. Não, não é como o petróleo. Por quê? Por causa da dimensão social que a água tem. Não segue a lei da economia. Não é em função da procura e oferta, porque se fosse por isso, disparava. A procura de água é 100%. Todos nós, quando acordamos, logo de manhã, precisamos de água para tomar banho, para beber. E toda a nossa vida é feita de água. Então, mas já não segue a lei da economia. E o Estado tem um papel aqui de poder proteger. Então, estou a dizer, vamos chamar o privado, vem ajudar a investir, é um negócio. Nampula, a população de Nampula, é muita gente que está em Nampula. Se melhorar o abastecimento de água em Nampula, construir uma barragem, reforçar aquilo que é o abastecimento, eu penso que está garantido, o capital está lá. É possível fazer algum negócio. Então, isso também é preciso ver. O privado ainda não vê a água como um negócio, mas é negócio, sim. É negócio. Corremos com estas limitações, corremos o risco, por exemplo, de experimentar uma crise similar àquela que afetou algumas regiões da África do Sul no passado recente, como a cidade de Cabo. Nós, neste momento, não podemos dizer que estamos nessa situação. Felizmente ou infelizmente, Moçambique é um país da jusante. Muitas das vezes pensa-se que viver a jusante é mau, mas não é. Depende de como você lida com a jusante. Depende de como você lida em viver a jusante. Chover pouco ou muito, o rio vai sempre deixar alguma quantidade de água. Agora, o que é que nós temos que fazer? É melhorar a nossa capacidade de recolha. Vai chover. Uma das soluções que sempre nós laçamos, tentamos apelar aos municípios, é a questão da recolha de águas pluviais, águas da chuva. Nós não podemos só, a população, como estamos a dizer, está a crescer exponencialmente. Nós temos casas de alvanarias, mas também é para poder reter. Vai chover aqui na cidade. E, consequentemente, o que vai acontecer? Chove muito, escoamento superficial em excesso, vai criar logo a seguir, temos erosão, temos inundações urbanas, água perdida, e logo a seguir voltamos para uma situação de seca. Então, este é um processo. Os municípios têm um papel extremamente importante. É preciso educar o cidadão. Aliás, eu dizia, até desafio até agora, os municípios, eu sempre desafiei. E tenho o presidente do município de Buane, muitas das vezes, quando costumamos nos cruzar, eu falo, não, eu vi a tua entrevista, eu acatei. E eu acho que é bom, mas é preciso implementar todos os projetos submetidos ao município. Eu penso que tinha que haver uma obrigatoriedade. Se não está previsto na lei, eu acho que tem que se fazer uma emenda. Projetos com uma dimensão até 400 metros quadrados ou 400 metros quadrados. É obrigatório que tem que ter 20 por 20, tem que ter lá a componente de cisterna para a recolha das águas pluviais. E isso é extremamente importante. Primeiro, que a resiliência hídrica, porque a pessoa primeiro pode ficar 3 meses sem precisar de água do sistema. E estamos a falar de população aqui de baixa renda. Isso é importante. Por quê? Porque vai poupar a água, não vai pagar pela água do sistema, está a poupar a água, e a água de chuva é potável por excelência, pode-se usar para beber, pode-se usar para lavar louça, lavar a roupa. Quer dizer, é uma série de ganhos aqui que tem. Mas o município tem um papel de educar o cidadão. Se o município não puder fazer isso, porque é o papel do município. O município é que é o gestor das grandes cidades, assim formos a dizer. Tem que ter esse papel. É preciso qualificar. As escolas, por exemplo. Agora, sim. O que é que nos indica o resto da previsão para as regiões centro e norte? Elaborou de forma significativa em relação à região sul do país? Para a região centro, neste momento estamos a falar basicamente das bacias do Bus, temos o Pungo, temos o Zambeze e temos as bacias do Licungo. São as bacias que fazem parte da região centro, as maiores, da região centro do país. E para essas regiões, neste momento, estão com escoamentos normais, é uma zona relativamente mais fresca e depois tem rios de regime tendendo a constante, são quase regime constante, não perdem o caudal durante o seu, comparativamente à região sul, onde nós temos regime intermitente ou periódico, só temos escoamento em tempo de chuva. Não tem. A região centro não, tem característica diferente. Tem um clima que favorece
e tem um nível também em termos de topografia, em termos de chão, que favorece o escoamento ao longo de todo o ano. Neste momento, o Buzi, o Pungo, o Zambeze, o Licungo escoam, estão a escoar. Só para ter uma ideia do que está acontecendo no Licungo. Licungo é que abastece a cidade de Mucuba, ou o município de Mucuba. E é regime natural, e tem água lá que dá para abastecer durante todo o ano a população. Então, neste momento, nós estamos numa situação que está normal, com tendência a ser normal. Os solos são relativamente úmidos, estamos a receber alguma precipitação. Então, como previsão, nós estamos a esperar que para outubro, novembro, dezembro, este ano, pode ocorrer algumas cheias de regime moderado. E também de regime moderado a alto, sobretudo na Bacia do Savane. Bacia do Savane, onde localiza-se a cidade da Beira. Aqui tem outros tipos de constrangimentos. A cidade da Beira localiza-se abaixo do nível médio das águas do mar, tem uma topografia negativa, então qualquer chuva, e nós estamos a esperar chuvas acima dos 500 milímetros para o período de outubro, novembro, dezembro. E isso pode cair num dia, porque uma das coisas que a previsão ainda não consegue é saber quando é que vai cair 10, quando é que vai cair... Não, só temos o acumulado. E se haver um azar de pelo menos 200 ou 300 cair num dia, pode ficar caótico. Então, esta é a previsão que nós esperamos. Os níveis de armazenamento também são bons. Nós estamos com um nível de armazenamento de quase 78% para a barragem de Chicambo, que produz energia elétrica. Também estamos muito bem em termos de nível de armazenamento para a Caurabassa, cerca de 81%. Não é bom para este período, para o início, porque estamos quase no início da época chuvosa, mas essa região tem umas características, sobretudo quando nós tendemos para a região norte, a chuva chega relativamente mais tarde, então, como uma das medidas de precaução, traçamos regras de operação para a barragem e decidimos que, juntamente com a HCB e a Zambeze, que a partir do dia 1 de outubro tem que começar a fazer descargas adicionais. Neste momento, vamos descargar qualquer coisa como 1.750 metros cúbicos por segundo. Isso vai passar gradualmente de 2.000 para 3.000 metros cúbicos por segundo. Para quê? Para aliviar a barragem. A barragem tem dois papéis, normalmente. Conservar a água para usar durante o ano, tempo de estiagem. Sobretudo, a HCB é para a produção de energia. Mas também é preciso deixar aquilo que nós chamamos de volume de encaixe. Que é um determinado nível para que uma eventual onda de cheia, quando chegar, precisa amortecer para não descarregar tudo de uma só vez, para evitar danos maiores a jusante. Então, neste momento, temos esse plano a partir de 1 de outubro, vai começar a fazer descargas. Não são descargas de grande magnitude, comparativamente àquilo que é a capacidade do Zambeze em termos de transporte de água. O Zambeze tem uma capacidade de transportar 5, 6, até 10.000 metros cúbicos por segundo, sem grandes impactos. Volumes acima disso, já é um impacto. E isso é para quê? Para criar nível de amortecimento de uma eventual. Porque o período de janeiro, fevereiro, março, próximo ano, pode ser muito produtivo, então é preciso tomar essas medidas de precaução. Onde é que temos previsão de ocorrência de cheias urbanas? Cheias urbanas. Aqui é preciso analisar também o conceito de cheias urbanas. Normalmente elas ocorrem conjugadas de fatores. Um dos primeiros fatores que é preciso analisar é a questão aqui da existência ou não de infraestruturas, de sistemas de drenagem para poder escoar as águas da chuva. E depois é preciso olhar para a questão de planificação. Como é que as cidades foram desenhadas, como é que foram desenvolvidas. E os nossos modelos, muitas das vezes, são modelos que são questionáveis em termos de urbanização. Nós optamos por uma urbanização paralela, né, e perpendicularidades em termos daquilo que é o parcelamento. Não olhamos para aquilo que são as curvas de níveis, que são outro tipo de planeamento, os modelos de Taylor, que são muito usados pelas colônias inglesas, que seguem muito a questão das curvas de níveis. As curvas de níveis são muito importantes, porque a chuva, quando cai, a tendência é de sair da água quando transforma em escoamento de locais mais altos em direção aos locais baixos. Seguindo as curvas de nível, a água, por meio, perde energia potencial, depois perde energia cinética, não tem nenhum poder. Ela vai passar suavemente e não quer. Esse é o outro fator. E depois é preciso olhar também o que está acontecendo nas nossas cidades. Ocupação de bacias de retenção. Aquelas zonas que normalmente servem de esponja. Sobretudo as cidades, porque nós temos problema das cidades costeiras. As cidades costeiras, normalmente, as águas pluviais, quando chegam na costa, a tendência é de se espalhar, porque são zonas de planície, e depois há uma comunicação natural entre água salgada e água doce. Por causa da densidade, então há um equilíbrio aqui. E essas zonas estão sendo muito usadas.
estão para habitações, transformaram-se em habitações. Estamos a falar da cidade de Maputo, que tem risco muito alto de ocorrência de chuvas, aliás, de cheias urbanas. Isso é um facto que vai acontecer, aliado ao assentamento desordenado. E também está aliado aqui que os pequenos sistemas, ou os poucos sistemas de drenagem que nós temos, a questão da gestão dos mesmos. A manutenção dos sistemas não está a acontecer, não só na cidade de Maputo, mas também tanto na cidade da Beira, cidade de Quilimane. Eu estava a ouvir a rádio um desses dias, uma das reportagens a falar daquilo que está a acontecer em Quilimane, porque a população, primeiro, é preciso educar. Não basta também construir infraestrutura, é preciso dizer qual é o papel dessa infraestrutura. Aqui volto também a desafiar os municípios. É preciso criar comitês locais de gestão de risco ou de gestão desse tipo de infraestrutura. Porque são eles que têm que policiar, porque o município só por si é difícil, mas se tem ao nível da comunidade pessoas que olham para aquelas infraestruturas, isso pode minimizar. Maputo, sim. Matola, tem os mesmos problemas. Matola, um dos grandes problemas que tem é assentamentos em linhas tradicionalmente de água. O que está acontecendo nos bairros como Cobb, bairros como 15. Uma coisa que eu achei, que até hoje pergunto, mas por que isto é assim? Se nós formos a ver, para quem conhece o cruzamento do Cobb, depois temos o 15, Machava 15. Ali tinha a proliferação de bancas na altura. O município fez muito bem, porque sempre o que acontecia quando chovia, a água que vem de Matola Gara em direção ao Vale do Infulano, que é um dos braços do Vale do Infulano. É um pequeno riacho que passa, do regime temporário, que passa dali sempre que há chuva. Pronto, muito bem o município fez o trabalho, as pessoas saíram dali. Depois estão a erguer ali grandes infraestruturas já. Grandes infraestruturas, tem lojas, não sei se são lojas ou supermercados. O que vai acontecer é que nas chuvas que aparecer, porque eles já lhe têm água. A água, quando chega, a água conhece o seu caminho. Não consegue passar, vai invadir a zona residencial onde vive a população de baixa renda. E isso é um problema para o município. Ali devia ser um pulmão, devia ser ali um pulmão, um grande sistema, porque é um rio, um sistema de drenagem. Isso ia criar melhor segurança, melhor resiliência e a água ia. Matola está em risco também. Bairros como Liberdade, Fomento, que tem muita prática desse. São zonas relativamente com lençol freático alto, com pequenos riachos, que nascem, a maior parte ali dentro, que depois na sua planificação, na sua urbanização, não foi tomada em consideração. Isto é um problema. É urgente requalificar esses bairros. É possível, ainda ter espaço para poder fazer esse tipo de trabalho. Só assim que vai criar resiliência. Temos a cidade da Beira. A cidade da Beira tem os problemas que tem, como estão a dizer, as zonas que nem... Mas a Beira tem uma particularidade, se calhar é porque Beira em si. Agora, soluções para a Beira, sistema de drenagem, não basta, tem que colocar um grande sistema de bombagem. Porque muitas das vezes o que acontece com a grave situação da Beira, tem lá um sistema de drenagem, é preciso outras soluções adicionais. Quando a maré está alta, a água nem chega a entrar no mar. Então o que é que tem que se fazer? É preciso bombar. Tem que se criar também ali zonas de inundações, tipicamente. Então é preciso conjugar aqui uma série de métodos que podem minimizar aquilo que é feito. Porque Beira quase que não tem nenhuma zona segura, é muito difícil. E dizer que vamos transferir Beira, não, vamos sofisticar Beira. Depois temos Quilimane. Moçambique é um país de contrastes. Recebe muita água por via de estar posicionado, portanto, a jusante. Só que esta água toda passa por cá e desagua no mar. E logo a seguir é uma seca prolongada, mesmo por zonas onde essa grande quantidade de água passou. O que é que tem de ser feito para se ultrapassar em definitivo esta contradição? Talvez dizer que ultrapassar em definitivo, não. Mas podemos analisar, temos algumas soluções, alguns julgamentos. Primeiro é preciso investir nas infraestruturas. As bacias estavam a falar dela da região centro. Pungo não tem nenhuma infraestrutura, tem uma pequena infraestrutura hidráulica aqui. Podemos dizer que é zero. É um regime, mas tem potencial para. Temos os pavôs, temos o Nhacangara, que é preciso construir. O país tem que investir. Temos que arranjar soluções de investir. Mas temos condições para esse investimento? Estamos a falar de infraestruturas que custam muito dinheiro. Não estamos em condições. Neste momento o país não tem dinheiro e temos que desenhar uma nova estratégia. A estratégia passa, se calhar, por mudança de alguma legislação que nós temos. É preciso mudar a legislação. O país tem que começar a competir. E para competir, o Estado tem que, se calhar, na minha ótica de entender, descentralizar algumas dessas atividades. Para quê? Para criar interesse nos investidores. Nós, por exemplo, estamos numa direção nacional, mas
nós pensamos que se fosse, se calhar, uma administração nacional, em vez de ter uma direção nacional. O investidor, o parceiro, quando chega, não, sente que tem que haver flexibilidade em alguns processos. E nós estamos a trabalhar nessa linha. Temos problema da lei de água, é preciso fazer reforma da lei de água para ver se podemos flexibilizar alguns dos investimentos, porque é preciso fazer parcerias. É certo que hoje em dia também temos um outro problema a nível internacional. Os países do primeiro mundo, muitas das vezes, já não gostam muito de investir nos países, em termos de infraestrutura, nos países do terceiro mundo. Porque investir na infraestrutura significa desenvolvimento, então já melhorar. Se você tem segurança hídrica, de entender que tens doenças minimizadas, tens questão de destruição das tuas infraestruturas minimizada, é uma vantagem comparativa que está a. E depois tem água para produzir. É uma vantagem comparativa também. Assim como deixa de ser independente. Deixa de ser dependente. Exatamente, deixa de ser dependente. Então, isso, em algum momento, então nós temos que ter estratégias inteligentes suficientes de poder dizer, ok, tá bom, vamos fazer. E repara o que é que eles fazem também. E chegam, querem um projeto executivo, nós não temos projeto executivo, mas não foi feito. Não, sem projeto executivo não vamos fazer. Como é que é questões ambientais? Você já cautelou. Muitas das vezes os parceiros não gostam de pagar para esse tipo de coisa. Agora, nós, a nossa estratégia que definimos agora, estudos ambientais, estudos de previabilidade, temos que começar a fazer para todas. E depois, para todos os sítios que nós definimos que temos que construir infraestruturas. E depois vamos ter já a questão de negociação. Mas não temos outra alternativa. Não basta só construir barragens, temos que construir diques de proteção. Porque normalmente as cheias têm isso. Porque a barragem, muitas das vezes as barragens são construídas não só para questões de cheia, mas muitas das vezes é para questão de seca, para conservar a água. A barragem só por si não tem capacidade, é preciso integrar outros métodos. Mas também a construção das barragens nem sempre reúne consenso. É debate recorrente se constrói ou não uma barragem em Mapai, porque se diz que o efeito ambiental da construção dessa barragem vai ser bastante severo. Isso é que eu havia dito, que na altura conseguiu-se fazer algumas coisas que nós temos que também começar a pensar um pouco rápido, estratégico. Queremos fazer ou não queremos fazer? Se queremos fazer, que soluções nós temos que trazer? E nós temos aqui em Moçambique universidades que dão cursos, por exemplo, de engenharia ambiental. E se nós formos ver, a maior parte dos currículos ambientais estão lá, são currículos standards. Eu admiro muito a China. A China tem standards chineses. Mas, pronto, estudou na Europa, estudou nos Estados Unidos, mas quando chega na China, eles têm standards chineses. Moçambique tem que começar a pensar nessa ótica, tirar o standard moçambicano. Eu tenho um currículo ambiental que tem os conceitos gerais de que, pronto, construir uma infraestrutura é mau, porque vai mudar o clima, e depois tem a questão da biodiversidade. Como aonde isso não aconteceu? Como aonde? As grandes barragens que tem nos Estados Unidos estão na China, são os países que têm grandes barragens a nível mundial. Estão a construir. O que é que aconteceu com o ambiente? Não tem ambiente. Então nós temos que pensar nessa direção. Eu, pessoalmente, sou docente universitário, eu costumo dizer aos meus estudantes, senhores, vocês têm isto, cria soluções. Não é traz problema ambiental, eu já sei que está lá. Como é que eu minimizo? Eu preciso criar remédios. Qual é o remédio que eu faço? Como é que eu transfiro? Como é que eu diminuo? A albufeira é grande, então se eu diminuir a albufeira, o que vai acontecer? Então nós temos que pensar nessa direção. Porque, caso contrário, não se pode fazer nada, mas nós não podemos viver também numa situação que é o ambiente que está à frente do desenvolvimento. Senão, é preciso arranjar um equilíbrio. Ambiente, sim, ninguém está a negar isso. Como é que nós criamos esse equilíbrio, a convivência com o ambiente? Nós não podemos viabilizar infraestruturas de grande relevo. O impacto que tem a construção de uma PAI, para aquilo que pode ser a dinamização da produção e outros ganhos indiretos, se calhar é maior do que o impacto ambiental. Vamos tentar criar equilíbrio. É isso que nós temos que pensar. Porque, caso contrário, o que é bom aqui? O ambiente, depois o homem morre, ou o homem tem que saber conviver com o ambiente. Nós temos que aprender a conviver com o ambiente. E isso tem que ser feito. Se isso não é feito, também não estamos a gerar desenvolvimento. E o desenvolvimento é feito a partir disso. Sem infraestrutura, não há desenvolvimento. O país tem que investir muito. Em algum momento tem que haver uma política de promoção de infraestruturas, sobretudo nesta componente. Como eu dizia antes, se nós temos segurança de água, temos saúde. Se o homem é saudável, passa a viver muito tempo, o homem vai contribuir mais. A sua qualidade vai mudar. É o homem que gera a produção. É o elemento fixo mais importante. Então, depende desse recurso.
Muitas das vezes pensamos que temos o recurso, mas esse recurso não temos tanto assim. Como dizia, que dependemos comente ao montante, só para dar uma ideia, dos 250 mil milhões de metros cúbicos que são gerados ano, só 20% é que nós conseguimos armazenar, que é muito pouco. Estou a falar de qualquer coisa como 50 milhões de metros cúbicos. A região norte, repara, que produz cerca de 60 mil milhões de metros cúbicos. Muito engraçado. Está a reter quanto? 0,1. 0,1. Não é 10%, 0,1%. Só tem as três barragens que é este PEMP, que tem 25 mil milhões. Tem 25 milhões, aliás, não são 25 mil, 25 milhões. E depois temos 4 milhões em Nampula e temos cerca de 6 milhões. Não chegamos a 1000, mas estamos a produzir 60 mil milhões. Nem chegamos, quer dizer, O um que é desperdício muito grande. O que é que Moçambique perderia não construindo, não avançando com a construção da barragem de Mapai? Aqui temos duas possibilidades. Para mim, se Moçambique constrói a barragem de Mapai, o meu ganho que tem, que será perda em termos de viabilizar o sistema de rega do Xai-Xai, assim como do Choco. Massingeiro não chega. Massingeiro está lá, pode fazer. Pode fazer. Massingeiro tem uma boa capacidade, é suficiente, mas também pode se expandir até cerca de 80 mil hectares neste momento. Massingeiro sozinho é suficiente. Só que há um paradoxo que acontece. É suficiente, pode fazer a produção, mas a bacia de Lipombo tem um formato de um V. Pode ser suficiente para fazer a irrigação, mas depois está a questão da resiliência climática. Já não é suficiente para fazer a mitigação de cheia. Significa que pode fazer muito esforço. No Baixo Lipombo, não estou a falar do sistema de regadio do Choco, do Xai-Xai, pode fazer muito esforço, investir muito, mas não tem segurança hídrica. O que acontece é que uma cheia pode vir do Lipombo, em pouco tempo, todo investimento, antes, se calhar, de começar a ter aquilo que são os retornos. E neste momento, o Lipombo, a última cheia foi em 2013, e ele normalmente, a bacia 5 em 5 anos, costuma ter uma cheia. Construir Mapai, ganhas primeiro a resiliência, porque é uma barragem de grande capacidade, estamos a falar de 5 mil milhões de metros cúbicos, tens mais 2 mil milhões de metros cúbicos que estão no Massingeiro, estás a barrar, tens segurança, podes investir, podes tornar Choco, como antes foi declarado celeiro de Moçambique, podes produzir arroz, deixa de importar o arroz, dá para alimentar o país, estás a produzir uma série de outras variantes, estás a colocar lá o agroprocessamento, estamos a fazer o que? Estás a começar a industrializar, começando daí. Depois estás a colocar lá o gado, depois, se calhar logo a seguir, estás a colocar a indústria ali de sapato. Há uma série de ganhos. E não só emprego que estará lá. Temos o turismo. E depois temos a questão que pode viabilizar as zonas áridas através do sistema de transferência de água. Transferência de água parece mistério, mas Johannesburg, Gauteng, é alimentado pelo rio Orange. Mas a partir de onde? A partir do Lisoto. No projeto de Highline, que o último projeto que foi concluído mais ou menos em 2006, custou qualquer coisa como 1,2 bilhões de dólares para a África do Sul, que é o mesmo que está necessário para fazer 5 mil. E estamos a falar de 5 mil milhões de metros cúbicos, e ali era só para viabilizar cerca de 1.600 mil milhões de metros cúbicos. Mas o que é que se faz? Há outros ganhos adicionais. Então, há muito ganho também que pode. E se não fazer isso, significa que investir no Choco, investir no sistema de regadio Xai-Xai é temporário. É apenas para aliviar. Não é seguro. Esses investimentos podem se perder em muito pouco tempo. Porque o Lipombo, sozinho, tem capacidade de te gerar 20 mil metros cúbicos por segundo, suficiente para danificar todo o sistema. E isso nós já vivemos. Então, não há garantia. Moçambique, infelizmente, é assim. Agora é uma questão aqui de ver o que é que achamos. Se nós queremos fazer parecer que estamos a fazer algo, mas tem que saber que o risco que tem, e depois, logo a seguir, os investidores, por ver a segurança, têm mais chance de mobilizar. Então, aqui tem ganhos. São ganhos indiretos do que, se calhar, ganhos
a economia vai girar e vai criar desenvolvimento. E é isso que nós pensamos. E como é que as mudanças climáticas se refletem na situação hidrológica do país? A questão de mudanças climáticas é uma verdade. É certo que, pronto, ao andar do tempo, se calhar foi isto negligenciado, mas eu tive uma grande oportunidade, trabalho no setor já há 20 anos, mas eu tive uma grande oportunidade que foi uma das pessoas escolhidas para fazer o primeiro estudo que houve em Moçambique sobre o impacto das mudanças climáticas nos recursos hídricos, na hidrologia. E isso foi em 2008, na altura. Nós já falámos, dizíamos que as mudanças climáticas são um fenômeno. Ainda parecia que não, que eles se refletem quando há seca, quando é período de seco, é cada vez mais seco, não houver precipitação. Dizer período seco, normalmente, que começa, podemos dizer, abril até setembro, não significa chuva zero. Há quantidades de precipitação que devem cair em condições normais nesse período. 20 milímetros, 30 milímetros, mas é normal termos 2 meses, 3 meses consecutivos sem ver chuva. Quando nós falamos também de período chuvoso, às vezes é chuva de verdade, que é excessiva. Em vez de estar igualmente distribuída no tempo, pode chover tudo num dia. Isso é o efeito. E nós temos que nos adaptar a essa nova realidade. É o que nós estamos a acontecer. É o que está a acontecer agora. Estamos com uma seca severa na região sul, que não conseguimos atingir os nossos níveis de armazenamento, assim como para a satisfação hídrica das culturas, há mais de 5 anos. 7, já estamos no 7º ano. Isso não é normal, em condições normais. Mas é aquilo que já vinha a se dizer. Agora, é preciso também arranjar remédios aqui. É preciso mudar a prática da agricultura. Arranjar culturas cada vez mais resilientes que podem ser. E a nossa forma de operar, como estava a dizer, questão de coleta de água é extremamente importante. Isso tem que passar a ser cultura, porque a água vem naquele período. Pode chover tudo no dia. E se eu tenho capacidade de poder, porque a água tem essa característica, é fugitiva. Chegou, foi, fugiu. Então, eu tenho que capturar. O homem é que tem que mudar aqui da abordagem. Tem que saber conviver com as novas formas de estar. Porque isso não vai mudar, só vai piorar. Então, é preciso criar este ambiente. O que é que pesa mais nas mudanças climáticas? Aquelas que resultam da ação humana ou mudanças climáticas que resultam de fenômenos eminentemente naturais? Eu penso que faz parte do processo natural. O clima sempre mudou. Por exemplo, as explorações que assistimos aqui ao longo da província de Maputo. Sim. O clima sempre mudou, mas o homem vem agravar. Uma coisa que um fenômeno que estamos a verificar agora, uma dessas vezes, eu até estava a conversar com um amigo e eu depois dizia aqui, não, o mundo se calhar um dia vai arrebentar. Normalmente nós temos plataformas aqui, conseguimos ver o número de voos no ar. Os aviões parecem passarinho, parece que não se voa, mas os países desenvolvidos. E parece que não, mas o Covid veio trazer essa dinâmica de dizer que não, os aviões pousaram. É uma forma de o mundo também. A natureza tem uma capacidade inteligente de se repor só por si. E nós aqui, por exemplo, indo no que estava a pergunta que me colocava, na região sul, se não formos a ver, por exemplo, vou dar exemplo dos pequenos lipombos. O que é agrava? A ação humana também é extremamente importante. Para além da circulação geral, anomalias da própria circulação geral da atmosfera, que muitas das vezes é induzida pelo homem. A atmosfera emite radiação para a Terra. E essa radiação não pode ser devolvida toda, de fogo em fogo. Tem que ser absorvido. Para quê? Para criar aqui o equilíbrio. Porque se caso e depois quando é devolvida, repara quando é devolvida, por causa da industrialização, por causa de excessos de voos, que criam dióxido de carbono na atmosfera, quando é devolvida a radiação, e não passa. Por quê? Porque depois apanha a camada como chama, do dióxido de carbono, e quando apanha a camada de dióxido de carbono, essa radiação fica, consequentemente, muito aquecimento. E esse aquecimento, por quê? Porque não é ajudada pela evapotranspiração, porque a Terra está nua, não consegue reter uma parte da radiação para tirar em forma de evapotranspiração, é calor, e esse calor é seco, não traz consigo umidade. Consequentemente, não há precipitação. As grandes explorações humanas que ocorrem ao longo da periferia de Maputo não perigam a possibilidade de edificação de novas infraestruturas, como é o pensamento para se garantir o armazenamento de água? Isso é um problema muito sério. Eu depois vou voltar também a falar do Umbiluz. Nós, há 2 meses atrás, fizemos um levantamento de querer saber
o porquê, mesmo estar a chover, mais ou menos com tendência para as chuvas normais, nós continuamos a verificar níveis muito baixos de armazenamento nos pequenos libomes. Pequenos libomes, e além de alimentação dos seus níveis de armazenamento via Swaziland, também tem outras alternativas, que são os pequenos riachos, calichanes, que deviam entrar para também contribuir para aquilo que é o nível de armazenamento. E não só, temos 40% da bacia, que é do Movene, que é a bacia de Movene. E a bacia de Movene, por coincidência, nós temos ali nós chamamos de local propenso para a construção da barragem de Movene. A exploração de inertes é um grande inimigo para aquela zona. Há uma excessiva exploração de inertes na região. O que está acontecendo é que estão a desestabilizar aquilo que é a própria garganta, em termos de talude, assim como para as encostas da própria, aquilo que pode ser o futuro para a construção de barragem. Exploração de inerte é importante, estamos a falar de pedra para a construção, tem muitos jovens que ainda precisam construir, mas é preciso saber aonde e como. E isso é muito mau. Está acontecendo nos pequenos libomes, a maior parte das montanhas, isso não é segredo, qualquer um quando estiver a viajar, só de cima, ver que aquelas montanhas estão carregadas. Primeiro, não facilita aquele processo que estamos a dizer do albedo. O processo do albedo aqui acontece porque as montanhas estão carecas. Segundo, elimina as nascentes. Os rios nascem nas montanhas. Para além de eliminar nascentes, também nas montanhas onde se formam aquilo que chamamos de chuvas orográficas, forma-se no cume das montanhas. À medida que as massas de ar úmida vão emigrando, normalmente a temperatura diminui com a altitude. E ali é onde se formam já as nuvens. Se chegam, não encontram espaço para poder, não há processo de formação das nuvens e não teremos chuva. Então, isto tem que ser feito. E o que é que nós estamos a fazer neste momento? Já notificamos o Ministério dos Recursos Minerais, e já o Ministério de Terra e Ambiente, para em conjunto conquistar soluções. Aonde é que nós temos que explorar? Não podemos explorar inertes em qualquer sítio. Há sítios que têm que ser sagrados, que são importantíssimos para aquilo que é o desenvolvimento deste país. É uma realidade que está a acontecer, infelizmente, nós estamos a trabalhar nisso e pedimos para que olhamos de uma forma integrada, porque esse não é um processo só. Porque emite licença, por exemplo, a exploração de inertes, não só damos parecer, não somos nós, tem outro ministério. E também há questões ambientais na exploração, que muitas das vezes não se verificam. Explora-se, abandona-se e depois já não há aquilo que é a reposição. E isso é mau. O que há a melhorar na cooperação com os países de montante na perspectiva de se assegurar um controle eficiente das cheias, que muitas vezes nos surpreende e causam muita desgraça em muitas famílias? Nós, neste momento, podemos dizer que somos felicizados, em especial na região sul. Nós temos uma boa relação com o Eswatini, nós temos que reconhecer isso. Temos também uma boa relação com a África do Sul. E a primeira coisa que nós temos com eles, nós temos o acordo, por exemplo, temos o acordo que é antigo, já falei disso, não vou voltar a repetir. Por exemplo, quando vem aí uma cheia, conseguimos saber faltando quanto tempo? Sim, muitas das vezes, faltando 3 dias, nós temos capacidade de saber que vem aí uma cheia. Porque nós temos pontos focais e depois temos grupos técnicos de trabalho com os países vizinhos. Logo no início da época chuvosa, já começamos a reunir, estávamos a reunir com o Zimbábue. No dia 6, acho que vamos reunir 6 ou 8, vamos reunir com o Eswatini. A primeira coisa que nós fazemos, temos que publicar aquilo que são as previsões. O que é que nós estamos a prever, o que é que eles estão a prever. Depois traçamos ali um plano. Temos grupos do WhatsApp e também usamos a internet, mesmo telefone. Conhecemos os pontos focais da Swazi. Sempre quando tem qualquer anomalia. E já vimos uma situação em que as cheias nos surpreendiam sem termos o mínimo de conhecimento. Acho que na minha história, acho que a única cheia que surpreendeu Moçambique, na minha memória, foi de 2000. Nessa altura ainda tínhamos também uma abertura. Porque nós sofisticamos muito também tempos de gestão, em termos de gestão. Para além só de olhar para aquilo que são questões de medição direta, também sofisticamos muito naquilo que é a nossa gestão, em termos de equipamento. Estamos na era de satélite e nós, a partir de 2000, como dizer, as cheias também não são muito mãos, vieram despertar uma consciência para Moçambique que era preciso investir na tecnologia. E é o que nós estamos a fazer. Nós inovamos muito e o que está acontecendo na Suazilândia, nós podemos até ser os primeiros a ver o que está acontecendo na Suazilândia. É só ligar para confirmar aqui. Por quê? Porque estamos a usar sistemas de informação, tecnologia moderna. Se calhar Moçambique pode ser olhada como
um país que, pronto, mas a maior parte da tecnologia que a maior parte dos países usam, até estamos superior que muitos. Eu posso desafiar, o Zimbábue está abaixo de nós. Aqui na região, se calhar, África do Sul, mas estamos a atender, a África do Sul está em cima, mas países como Malau, Zâmbia, Zimbábue, estão abaixo daquilo que é o nível de tecnologia que Moçambique, Botsuana, está ao nível daquilo que Moçambique usa, e a tecnologia que Moçambique está a usar para a gestão de cheias. Não somos um modelo ao nível da região, da nossa forma de operar em termos daquilo que é gestão. Não parece, temos dificuldades, sim, mas fomos aprendendo com o tempo e fomos aperfeiçoando. Temos errado, mas também temos acertado muito, muito. É por isso que nós salvamos muitas vidas. As cheias do IDAI, muitas das vezes pareceu que não foi suficiente, mas pronto, nós fizemos um grande trabalho que vale a pena apreciar. Agostinho Vilanculo já é um docente universitário, é igualmente chefe do Departamento de Gestão de Bacias Hidrográficas na Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Foi nosso convidado a este espaço em que refletimos sobre a situação hidrológica do país, tendo em conta que já estamos a viver a nova época chuvosa 2020-2021. Muito obrigado pelo calor da sua audiência e fique bem e continue ligado a nós porque nós somos a sua melhor eleição.